Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oi pessoal, tudo bom? A paz do Senhor, graça e paz, shalom, ou simplesmente bom dia. Primeiro é muito bom para mim estar aqui e fazer parte desse momento, estou muito feliz. Obrigado pelo convite, Luciano. Eu quero trazer aqui uma reflexão rápida, né? Eu que trabalho com comunicação e lido com algumas dessas questões, não só no âmbito profissional, como também no âmbito pessoal, de como que as redes elas influenciam e interferem nas nossas dinâmicas de vida. Eu vou começar logo falando de um ponto que para mim é muito importante. Eu acho que todo mundo vai se identificar, apesar de a gente não fazer reflexões muito conscientes sobre esse ponto assim no dia a dia. Normalmente, quando a gente está no mundo real, no mundo físico, né? Não que a internet não seja o mundo real, também é, ou deveria ser. Mas quando a gente está no campo mais físico, a gente lida com cada pessoa por um tempo, né? De cada vez. Então, digamos que eu esteja agora conversando com o Luciano, e aí a gente está falando sobre um assunto específico. De repente, uma outra pessoa, para entrar na conversa, ela vai ter que pedir licença, ou vai introduzir um assunto que talvez nós três passemos a conversar. Se uma quarta pessoa chegar da mesma forma, ela pede licença, e aí ela introduz um outro assunto, ou junta-se ao assunto que a gente está conversando, ou simplesmente aquele assunto não cabe àquela pessoa e ela se retira. Mas o que eu percebo nas redes sociais e com as mídias, né, com os adventos da comunicação mais digital, que aí é o que eu digo, né, deve ser real, mas como é digital, a gente às vezes se perde no que é real e no que não é. Mas o ponto é que a gente, muitas vezes, se obriga a dar conta de muito mais comunicações, de muito mais mensagens, muito mais assuntos,
com muito mais pessoas e tudo ao mesmo tempo. Você está inserido em sei lá quantos grupos de WhatsApp, e para além dos grupos, você tem as conversas individuais, particulares, que a gente chama de privado, né? As conversas no privado com cada pessoa. E você simplesmente vai, se deixa levar por aquela enxurrada de assuntos, enxurrada de mensagens, e você se pega, de repente, conversando com uma pessoa, sei lá, com o pastor Joel sobre a igreja, e com o Luciano sobre, sei lá, o assunto do dia que aconteceu, alguma situação, alguma pesquisa do IBGE, né, como saiu uma bem polêmica recentemente. E aí uma outra pessoa te pergunta sobre sua família, e uma outra pessoa te pergunta sobre o trabalho, e outra pessoa fala sobre futebol. E quando você vê, você está inserido em diversas conversas ao mesmo tempo sobre assuntos completamente diferentes com muitas pessoas. E isso, assim, deixa a gente... A gente tem um termo, né, que inclusive na pandemia ganhou muita força, chamado infodemia, que é essa coisa meio pandêmica, né, a pandemia de informações. O tanto que isso pode nos adoecer e adoecer as nossas relações. Porque a gente começa a chegar num estado de ansiedade e de fadiga que nos faz... Muitas vezes, inclusive, e eu passei, e às vezes passo muito por isso, né? Até porque trabalho com esse advento, mas de você se cansar e você, às vezes, abrir mão da comunicação, de você falar, não dou conta, e você acaba se retirando, sabe? Como que a gente consegue administrar o mundo digital, o mundo virtual, para que ele não nos adoeça? A gente conversa muito sobre isso, assim, de uma outra perspectiva, né? De que a comunicação, os celulares, os computadores, a internet, ela veio para aproximar, ela veio para conseguir resolver um gap, né? Um espaço, um vão que existia no espaço-tempo, assim, literalmente no espaço-tempo, né? Encurtar essas distâncias, de eu conseguir conversar com alguém que está muito longe de mim, ao mesmo tempo de encurtar o tempo de resposta. Então, ela veio para suprir esse problema que a gente tinha, né? O ponto é que a gente... O problema não é a internet, é como a gente a utiliza. Então, como que a gente consegue fazer um uso do virtual, que tem tantas possibilidades boas, tantas qualidades, tantas características que são positivas, de forma positiva, né? Sem que isso não nos adoeça. Eu acredito que a gente precisa estabelecer princípios de uso, princípios éticos de uso. Algumas pessoas, elas chegam a falar com a gente sobre um exemplo muito, muito óbvio de como a gente usa a internet e de como a gente não existe na vida real, por exemplo, é quando a gente está andando na rua e alguém usa uma roupa que a gente não achou interessante, ou alguém está com um penteado que a gente não achou interessante. A gente não simplesmente vira para alguém que a gente não conhece e fala, nossa, que roupa ruim. Nossa, seu corpo tá de uma forma que eu não acho bonito, seu cabelo tá feio. A gente não age assim na rua com pessoas que a gente não conhece. Mas na internet a gente acaba, muitas vezes, achando que a nossa opinião é necessária, né? E a gente dá essa opinião, ainda que não seja solicitado, de forma completamente irresponsável. Eu tô falando isso de forma geral, tá? Pode ser que isso não se aplique às pessoas que estão aqui ouvindo, ou que não se aplique de forma total, né? Talvez em alguns momentos. Mas o ponto é que a gente precisa estabelecer esses princípios. A internet e o mundo virtual não deveria ser uma terra sem lei. Mas dentro da família, especificamente, como que a gente pode transformar o uso da internet em algo que potencialize de forma positiva, né, as nossas relações? Uma dica, né, uma coisa que eu já fiz e que funcionou muito, assim, que eu preciso até voltar a fazer. Com os meus pais, eu sou filho único, com os meus pais existem algumas questões muito pontuais, assim, e algumas palavras, gente, é incrível isso, existem algumas palavras que são mais difíceis de serem ditas e ouvidas dentro dessa nossa relação. Meu pai é um homem que raramente, eu tô falando raramente pra não falar que nunca, né, porque assim, eu não lembro de ter ouvido meu pai pedir desculpas alguma vez pra mim. Assim como... muitas vezes as demonstrações de afeto, elas vêm de uma forma um pouco mais tímida ou meio eufemista, sabe? Assim, é como se pegasse uma outra coisa, tipo, que não é um eu te amo explícito, mas um já comeu, vai dormir, descanse. Isso também é uma forma de demonstrar amor. Mas o eu te amo não tá ali explícito. Às vezes a gente sente essa necessidade de ouvir o eu te amo explícito, né?
E eu já usei algumas vezes o WhatsApp para criar essa relação, essa comunicação nesse lugar. Já que no mundo físico, né, que muita gente chama de real, não tinha essa facilidade, porque não sei, parece que existe uma barreira ali. No virtual a gente conseguia quebrar. E a gente mandar uma piada, fazer alguma coisa nesse sentido para quebrar o clima e gerar possibilidades. Eu acho que a grande questão das nossas relações, a gente pensar que elas acontecem por conexões, sabe? E conexões precisam ser estabelecidas. Nada está dado, gente. Nada está dado. A gente precisa fazer também as coisas acontecerem muitas vezes. Então, já para ir encaminhando para a finalização desse vídeo aqui, eu acho que a dica que eu tenho para deixar, diante de todos os exemplos que eu dei de vivência, né, e daí você já consegue tirar alguns princípios e aprendizados, mas a dica que eu tenho para dar é sobre a gente fazer um movimento autocrítico. Eu acredito que sempre que a gente pensa nas relações familiares, nas relações interpessoais de forma geral, a gente tem uma facilidade para pensar onde o outro está errando. A gente consegue criar, né, esses argumentos para entender onde o outro está falhando, mas muitas vezes nos falta essa autocrítica de entender onde que a gente pode melhorar para ajudar nessa conexão, a criá-la. E aí é importante a tomada de consciência, porque se após você fazer essa análise de forma honesta, se você entende que de fato a questão está no outro, ou na outra pessoa, né? Acho que aí vale, primeiro, você relaxar, não se cobrar tanto, porque a gente também faz isso. Mas também, a partir disso, oferecer para o outro a possibilidade do caminho da autocrítica também. E como que se faz isso? Comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um tema extenso, mas eu vou dar aqui uma dica muito rápida, objetiva, que pode te ajudar. Talvez o grande ponto da comunicação não violenta é você sempre entender que você só pode fazer algo por você. Então, se alguém te tratou mal, ou se alguém foi grosso com você, talvez você não deva se dirigir a ela falando: você foi grosso, você foi estúpido, você é arrogante, você é grosseiro, você é ignorante, enfim, fazer acusações, né? O ideal da comunicação não violenta é você falar sobre como você se sente, como alguém age de determinada forma. Então, você poder falar assim: olha, quando você age assim, fala comigo dessa forma, isso me toca neste lugar e eu me sinto de determinada forma. E eu não queria que fosse mais assim. Existe alguma forma da gente achar um caminho para isso? Você consegue mudar? É diferente, sabe? A gente tá falando da mesma coisa, mas de uma forma diferente. Então, a gente precisa usar a internet. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Usar a internet e as mídias com a consciência de que aquilo não é um outro mundo, de que não é um outro universo, de que não é um mundo, sei lá, diferente do que é o real, sabe? Ali também é vida real. Então, é vida real, mas que nos oferece outras possibilidades de criar e recriar e, enfim, existir nessa realidade. E a gente precisa achar as formas positivas de fazer isso. Então, o convite que eu faço aqui com esse vídeo é a você refletir sobre a sua vida real, sobre a sua vida física, e pensar em como ela foi impactada pela vida virtual e como você, na verdade, pode fazer com o caminho inverso, que é a sua vida real impactar a sua vida virtual. Acho que essa é a grande dica que eu quero deixar aqui, né? De como a gente conseguir subverter esse fluxo e invertê-lo, né? E convertê-lo. Em vez de deixar que a vida virtual nos impacte no real, é como o nosso real pode impactar o nosso virtual. Como a nossa ética, nossos princípios, nossos valores podem impactar a maneira como a gente usa esses adventos de comunicação que são maravilhosos. Como que eu posso fazer com que tudo aquilo que eu faço no mundo real se transporte, né, para o mundo virtual, de forma que exista um uso positivo, de forma que exista assertividade e, mais do que isso, de que eu não seja roubado por essas pseudo... Eu diria por esses pseudo-avanços, né, que na verdade só nos atrasam.
Então, assim, acho que essa é a dica. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Espero que seja incrível a aula. E espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Tudo de bom, Deus abençoe vocês e até mais, que a gente consiga aprender. Enquanto eu falava que eu aprendi também, então é isso que importa. Um beijo, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Família é mar de amor, família é rio de dor. Seja um laço de sangue ou de fé, de amizade ou até de bem-querer. Família é mar de amor, família é rio de dor. É sempre o alicerce, é o esteio, ela é o socorro que veio pra lhe valer. Família é o terreno arado, estrada que podemos trilhar, caminho que se anda no escuro, ela é o porto seguro pra ancorar. Família é a semente da gente, futuro de quem sabe plantar. Por isso não desista dos seus e conte sempre com Deus pra lhe ajudar. Família é mar de amor, família é rio de dor. Seja um laço de sangue ou de fé, de amizade ou até de bem-querer. Família é mar de amor, família é rio de dor. É sempre o alicerce, é o esteio, ela é o socorro que veio pra lhe valer. Família é o terreno arado, a estrada que podemos trilhar, caminho que se anda no escuro, ela é o porto seguro pra ancorar. Família é a semente da gente, futuro de quem sabe plantar. Por isso não desista dos seus e conte sempre com Deus pra lhe ajudar. Família é mar de amor, família é rio de dor. Seja o laço de sangue ou de fé, de amizade ou até de bem-querer. Família é mar de amor, família é rio de dor. É sempre o alicerce, é o esteio, ela é o socorro que veio pra lhe valer. Oi, classe! Seguimos o estudo do pastor Djalma, a missão da igreja. A igreja deve e precisa ter uma relação indissolúvel com Deus. Deus é uma realidade essencial, diz Leonardo Boff, que eu acrescento. Deus é uma realidade essencial e existencial. Há dois instrumentos que podem medir a relação da igreja com Deus: a oração e o serviço. E Berkeley tem razão. A igreja tem de reconhecer as suas limitações e impotência diante do caos que o mundo se encontra e buscar o poder de Deus para continuar a sua caminhada, desempenhar o seu papel e cumprir a sua missão nos dias atuais. Quanto tempo, vale perguntar,
Nazaré dedica à oração. Nos próprios cultos de oração, nas liturgias dominicais. E o serviço? O que estamos fazendo? Como estamos sendo como igreja? A que interesses estamos nos dedicando? Políticos, culturais, sociais? A igreja não é um clube e nem uma associação, mas uma agência do reino de Deus. A vida e a vida humana em especial, assim como a natureza, são expressões do cuidado amoroso de Deus na criação. O ser humano e toda a natureza são sagrados aos olhos de Deus. A igreja precisa orar e se dedicar ao serviço que ajuda a implantar o reino de Deus na terra. Como defende Teilhard de Chardin, para que nós vivemos no mundo em construção. O projeto divino não é um projeto acabado, mas em vias de realização até a chegada do ponto ômega, quando nos encontraremos com Jesus Cristo. O segundo compromisso da igreja é com a natureza, com o planeta, que já chegamos a chamá-la de Mãe Terra. E salta aos nossos olhos, no caso brasileiro, o que está acontecendo na Amazônia. Os incêndios intermináveis, os desmatamentos inexplicáveis oficialmente. O óleo derramado na costa do Nordeste e em regiões do Sudeste. O desprezo pelo meio ambiente, a invasão das terras indígenas. E no plano internacional, a destruição da natureza pela ambição política e ideológica. Na linguagem ecumênica protestante, usamos a bonita expressão para o cuidado com a natureza. Integridade da criação, que implica em preservar, cuidar e proteger a terra, inclusive com o apoio a outras religiões e instituições que estão comprometidas com uma situação muito grave como esta. E, por fim, o cuidado com o ser humano. Hoje, no planeta em que vivemos, de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, há 300 milhões em depressão. Há 155 milhões de crianças na miséria, para ficar apenas em 2 exemplos profundamente dolorosos. Mas há conflitos ideológicos, de mercado e de egos, que empobrecem o ser humano e contrariam o plano de Deus. Tenho me envolvido com Canudos há quase 30 anos. Canudos, a Caatinga, o semiárido e todo o Nordeste sempre viveram à margem das conquistas econômicas, sociais, culturais, políticas e até religiosas dos grandes centros do país. E ao longo destes 5 séculos tem sofrido misérias que vão desde a escravidão, à fome e à morte. Amar ao próximo como a si mesmo não tem passado de discurso enorme. Se trouxermos o problema para as nossas igrejas, como podemos avaliar, por exemplo, como estamos nos relacionando como irmãos em Cristo Jesus? Estamos perto da igreja de Jerusalém? Ou como famílias destroçadas pela vaidade e interesses, nem sempre éticos e morais? Bem, meus queridos e amados irmãos de Nazaré, exposto o que penso e o que creio sobre a missão da igreja no mundo de hoje, podemos abrir o tema para o diálogo a partir de agora. Obrigado. Vamos atender a esse convite do pastor Djalma? Aberta a discussão.
sistematizada em 4 formas diferentes, que a gente chama de conhecimento popular, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento religioso. Nenhum conhecimento é hegemônico, nenhum é exclusivo, nenhum é único. Né? E eu tenho dito isso no mundo da psicanálise. Quando eu me refiro, né, ao conhecimento popular, eu me lembro de você e de Calazans. Né? O que seria de Canudos se a gente não preservasse, não cultivasse, não preservasse a cultura popular? Né? Quando Djalma Rosa Torres nos deixou há 2 anos, imagens e lembranças me vieram à mente. E é bom trazer à memória o que nos pode dar esperança nesses dias tão sombrios no Brasil e no mundo. Conheci Djalma no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, no início de 1965, e logo nos tornamos amigos. Ainda no seminário conheci seus irmãos Miriam, Marisa, Paulinho e Esté, e depois em Jiquié, toda a sua amada família. Djalma era um jovem apaixonado e corajoso. Numa lecção do GASG, Grêmio Acadêmico Salomão Ginsburg, que eu presidia, ele falou sobre docência teológica e atacou: há professores que não vivem o que ensinam. Tal afirmação levou o corpo docente a exigir retratação.
e Djalma não se retratou. Coube ao saudoso professor Harold Schally, um santo homem, e ao reitor Davi Min salvá-lo de uma possível expulsão. No time de futebol de salão do seminário, eu e ele formávamos uma defesa dura e ousada. A bola podia passar, mas o atacante não passava. A nossa turma era uma turma especial, e dentro dela eu, Djalma e Josafá fazíamos um trio harmonioso. Na nossa formatura, impedidos de apresentar o discurso na solenidade, decidimos unânimes escrevê-lo e distribuí-lo na porta da Igreja Batista da Capunga. O trio ficou encarregado de escrever a oração oficial da turma, Novos Rumos para a Igreja, o que fizemos bem. É um documento profético e atual para os dias de hoje. No dia da formatura, porém, o reitor chamou-nos ao seu gabinete e pediu que, ao invés de distribuirmos o discurso, o que seria prejudicial ao seminário e a nós, jovens formandos, um de nós o pronunciaria. Coube a minha tarefa revolucionária. Depois do seminário, continuamos unidos como amigos e irmãos. Eu me casei e fui ordenado ao pastorado antes dele. Logo depois, ele se casou com Vânia, Luzivone, e foi pastor da Igreja Batista da Graça em Salvador. Para tanto, deixou um bom emprego no Banco do Brasil, porque o que fazia era sempre com paixão e por inteiro. Na Graça, organizou o SECOM, o Centro Comunitário. Nessa época, fizemos muitas viagens juntos para assembleias e congressos da Convenção Batista Brasileira. Chegaram os filhos, Maurício, Clarissa e Fabrício. Sempre me hospedava com ele, Ivone, e os seus filhos me chamavam de tio. Djalma me tratava sempre de Velho Júlio, apelido do seminário. Eu chamava de Mestre Djalma. Ele, depois que deixou o pastorado da Graça com um sermão profético, foi organizar e pastorear a Igreja Batista Nazaré, onde permaneceu por mais de 30 anos. Trata-se até hoje de uma igreja ecumênica e alternativa. Ainda no pastorado de Nazaré, sua primeira paixão foi o movimento ecumênico e tornou-se integrante da Koinonia, entidade que reunia os principais líderes ecumênicos do Brasil. Ele me falava do ecumenismo com entusiasmo e muita emoção. E desde então sonhava em organizar um coral ecumênico em Salvador, o que seria a realidade mais tarde com o Coral Ecumênico da Bahia. Djalma era um homem raro, um pastor amoroso, um pregador que encarnava o que pregava, porque colocava o coração em tudo o que fazia ou falava. Um teólogo do mundo, um amigo mais chegado que um irmão, um pai e avô incomparável e um seguidor apaixonado de Jesus Cristo, um homem digno de todas as homenagens, porque mesmo depois de morto ainda fala. Quanta falta ele nos faz nesses dias de trevas. E eu me sinto imensamente sensibilizado
por esta oportunidade. Para que o acontecimento não se perdesse no tempo, registrou tudo até que chegasse a nós hoje. Assim também, um escritor cheio de pecados decidiu escrever tudo para que todos possam conhecer o que aqui hoje aconteceu. Pastor Djalma foi um guerreiro, conselheirista incansável, sempre falava com amor de Canudos. Membro fundador do IPMC, trouxe para as romarias a celebração ecumênica e tempos depois o culto interreligioso. Aproximou pessoas e suas crenças por uma única causa, a vida. Escreveu Caminho de Pedra e inúmeros artigos, registros de uma caminhada feita de sabedoria e devoção. Pastor Djalma Torres estará sempre em nossa memória, em nossos corações. O Instituto Popular Memorial de Canudos se solidariza com Paulo e Fabrício Torres e toda a família. Seremos eternamente gratos ao Pastor Djalma pela dedicação ao IPMC e aos ideais de Belo Monte. Da justiça, meu trabalho é comunhão. Lutar não foi em vão. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.